Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos modos de configuração do TP-Link Archer C6, nós no vídeo anterior configuramos no modo Quick Setup, ok? E aqui a gente não tem nenhuma opção, ele não mostra nenhum status específico aqui do funcionamento do equipamento. E agora nós iremos ver alguns parâmetros no modo Basic, ok? Então a gente tem esse menu à esquerda aqui ao lado ele já mostra aqui uma imagem aqui representando aqui a internet conectado ao nosso equipamento, onde nós temos aqui duas frequências de operação no Wi-Fi, que é o 2.4 e o 5 GHz. Aqui mostra também um ícone sobre redes mesh, dispositivos mesh, onde nós não temos nenhum em atividade, porque eu só tenho um equipamento. O Wired Client, que no caso aqui é um cliente no modo cabeado, existe um, que no caso é o meu próprio computador que eu estou gravando esse vídeo. E o Wireless Client, aqui a gente não tem nenhum, porque eu não ingressei nenhum dispositivo à rede Wi-Fi. Então essa configuração ainda está zerada, ok? Eu fiz aquela configuração com vocês e não adicionei nenhum dispositivo. Pois bem, aqui ele tem algumas informações sobre o endereço IP, o modo de operação, que é PPPoE, operação que é a comunicação entre o meu equipamento e o equipamento da operadora, ok? Então é uma autenticação do tipo PPPoE. E o status aqui como conectado, ou seja, eu tenho acesso à internet. Então esse aqui é o Network Map, que seria a topologia, as informações da minha rede. Aqui a gente tem a guia internet, os mesmos modos de configuração que nós realizamos lá no Quick Setup. Aqui eu posso então começar a configuração do equipamento diretamente pelo Basic ou até pelo Advanced. Eu fiz questão de mostrar o Quick Setup para deixar um tutorial mais básico e também mais completo. Então aqui tem um Auto Detect, aqui a gente pode selecionar as opções de comunicação com a internet, né? No nosso caso aqui é o PPPoE. Aqui está as minhas credenciais de acesso, ok? Então se eu quiser configurar é segunda guia do menu aqui que eu entro com os parâmetros de configuração PPPoE. Aqui em Wireless a gente já tem mais opções, ok? Esse botão aqui Smart Connect é bastante interessante. Aqui ele mescla a rede 2.4 e 5 GHz da seguinte forma: se o dispositivo é compatível com a rede 5G, 5 GHz e estiver dentro da cobertura, ele vai dar preferência a essa rede. Se o dispositivo ele não for compatível com a 5 GHz ou estiver fora da cobertura 5 GHz, que ela é menor que a 2.4, então ele vai ingressar esse dispositivo na rede 2.4, ok? Eu posso desmarcar essa opção e aí ele me dá a opção de configurar as duas redes aqui agora. Olhem só, antes era apenas uma e era a mesma senha para as duas. Aqui desmarcando esse botão, que é onde eu prefiro, eu gosto de saber qual a rede eu estou ingressado, eu posso criar, por exemplo, dois SSIDs. Então, por exemplo, na rede 2.4 eu boto Wi-Fi casa 2.4, por exemplo, o nome. E aqui na rede 5 GHz eu boto 5GHz, por exemplo. Eu posso, então, quando eu vou ingressar a uma rede, eu sei qual eu estou ingressando, ok? Aqui nós temos a opção de esconder qualquer uma delas, mas isso não é um parâmetro de segurança muito interessante, isso aqui é facilmente descoberto, ok? E aqui tem o TBF MUMIMO, que é muito interessante, que é a múltiplas conexões com múltiplos dispositivos que o Archer C6 ele provê para nós. Então é muito interessante marcar essa opção e dar um save aqui. Eu vou deixar a mesma senha para os dois, entretanto o SSID será diferente, eu vou saber qual rede eu estou ingressando. Eu posso escolher também uma outra senha para uma rede e para outra rede, ok? Vou dar um save. Pronto. Então, sempre que a gente realiza alguma configuração em alguma guia dessas do menu, é interessante a gente salvar. Então, o Smart Connect eu não utilizo. Se você achou interessante, fique à vontade para habilitá-lo. Parental Controls. Aqui imaginem que vocês têm vários dispositivos na casa de vocês e vocês querem criar algumas regras de acesso para alguns deles. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui eu vou dar um ADD e aqui eu posso colocar um nome, né? Vamos colocar aqui PC Trabalho. Ok? Então o nome dessa regra vai ser PC Trabalho, que vai ser para o meu PC Trabalho. Então eu vou adicionar um dispositivo. Só existe um dispositivo na minha rede, que é esse próprio PC que está cabeado, mas aqui, se eu tivesse conectando com Smart TV, com um smartphone, teria uma lista dos equipamentos aqui. Por exemplo, se é uma TV da Samsung, vai aparecer aqui o nome Tizen e o endereço MAC dele. Então, a única forma assim, que eu vejo fácil de encontrar é descobrir qual é o endereço MAC do dispositivo. O endereço MAC é o endereço físico, ele não muda. Né? Então entra lá nas configurações da TV, do smartphone, descobre o endereço MAC para você saber qual dispositivo que está sendo listado aqui nessa lista.
No caso aqui eu só tenho um, né? Só tenho meu PC desktop e é ele mesmo. Então eu vou marcar, vou dar um save. Pronto. Então existe aqui meu desktop. O nome da regra vai ser PC Trabalho. Aqui eu posso criar qualquer nome aqui que eu desejar. Ok? E agora, com esse dispositivo aqui, eu vou dar um Next. Pronto. Agora eu posso aqui criar um filtro. Por exemplo, eu não quero que, por exemplo, neste computador seja acessado o Facebook ou YouTube ou qualquer outro site que eu desejar, ou uma lista de sites. Eu posso simplesmente criar uma lista e colocar aqui de regras para que não acessem determinados sites. Então, por exemplo, eu vou escrever propriamente o Facebook aqui. Ok? Então vou dar um add. Pronto, existe a palavra ali Facebook. Vou dar um Next. Vou usar só o Facebook como exemplo. Vou dar um Next. E aqui nós temos também umas regras de acesso, por exemplo, por tempo. Né? Então, de Monday a Friday eu posso criar uma regra aqui para acessar dentro desse intervalo de dias aqui, 4 horas, por exemplo. E Saturdays e Sun, aqui eu posso criar uma regra aqui e liberar um pouco mais. Eu posso deixar aí 8 horas de acesso. O que vai acontecer? Quando passar esse tempo aqui, o dispositivo ele vai perder o acesso com a internet. Não é só acesso ao Facebook, aquilo é outra regra. Aqui ele perde o acesso diretamente com a internet como um todo. Ele não vai acessar nada. E tem aqui também a opção Bedtime, que a gente pode, por exemplo, habilitar essas opções aqui e estipular um horário aqui que não terá acesso, ok? Então aqui tá das 10 da noite até as 7 da manhã, olhem só, né? Que seria o horário de descanso, né? E finais de semana também eu posso criar uma regra. Então ele é bem versátil nessa parte aqui. Eu vou desmarcar essas duas e deixar apenas aquela lá como uma regra salva. Pronto, então aqui eu tenho a minha regra, ok? Eu posso visualizar. Então aqui eu utilizei já 1 minuto do meu tempo. Eu posso excluir essa regra também, né? Ou eu posso alterar ela aqui também, ok? Então é aqui nessa área aqui de cima aqui. Então eu tenho aí um tempo aí de 4 horas, já gastei 1 minuto. Então é bem interessante essa parte aqui. Vamos ver se eu consigo acessar o Facebook, hein? Não sei se não é necessário reiniciar o equipamento, mas vamos ver. Vamos lá. Olha, não está deixando eu conectar. Interessante, funcionou então a regra, né? Vou botar aqui qualquer YouTube, por exemplo. Como eu não criei uma regra para o YouTube, muito provável aí que o YouTube irá funcionar normalmente. Olha aí, tá? Então o Facebook não conecta. Tá comprovado aí que a regra funciona. Um recurso bastante interessante e presente no Archer C6 aqui em se tratando de controle parental é que a gente consegue realizar alguns filtros com base em acessos que a gente realiza naquele dispositivo que a gente cria uma regra. No meu caso aqui é o PC Desktop. Por exemplo, aqui neste ícone do olho, eu clico sobre ele, aqui tem uma série de elementos que foi acessado através do meu computador. Provavelmente elementos que fazem parte dos sites que eu estive navegando. Então eu consigo aqui nesta tela já realizar o bloqueio de algum deles, ok? A gente pode exibir esses elementos aqui por data, no caso, e também por tempo de acesso. Aqui eu consigo ter um controle, inclusive, qual horário que foi acessado um determinado recurso na web, ok? Então temos aí uma lista aqui, e com base nessa lista eu posso realizar o bloqueio de algumas delas. Por exemplo, vamos supor que eu não quero que acesse mais este endereço aqui, então eu clico aqui sobre ele, e ele vai ser bloqueado. Ó, ficou cinza. Então quer dizer que eu não vou ter mais acesso ao endereço deste elemento aqui. Se eu quiser desbloquear, eu clico sobre ele novamente. Vocês podem ver aqui que os elementos aqui, né, esses endereços, eles têm um nome um pouco complexo para a gente conseguir identificar alguma coisa. Então a gente tem que correr o olho aí e ficar testando aí o que é interessante ou não bloquear, ok? Então este é um recurso que eu não poderia deixar passar aqui para vocês. E além disso, toda regra que a gente cria para um dispositivo, a gente pode pausar ela aqui clicando no botão do pause. Então aqui, por exemplo, está pausado. Esse computador então agora está com livre acesso à internet. Regra excluída. Agora vamos em Guest Network. Aqui seria a rede para convidados. É interessante, pessoal que recebe muita visita, não quer passar sua senha. Daqui a pouco aí tem diretórios compartilhados, compartilhando dados, e é interessante que então se cria uma rede para convidados, ok? E essa primeira opção aqui é que atribui para que ele consiga aí visualizar, né, outros dispositivos nessa rede, ou então que os convidados possam acessar minha rede local de trabalho, que não é interessante, né? Então, se a gente vai habilitar essa rede para convidados, é interessante que eles não tenham acesso a nada. Pode colocar aqui, por exemplo, convidados 2.4, tá? Então
Vou botar um tracinho para ficar mais bonito aqui. Tá, e aqui, por exemplo, eu habilitei aqui então a rede na frequência 2.4 GHz e agora eu vou habilitar aqui na 5 GHz. 5 GHz. Aqui eu posso também esconder o SSID, mas não faz sentido, né? E aqui eu posso criar a senha aqui. Deixa eu ver se ele aceita essa uma senha básica assim. Pronto. Então não temos nenhuma outra opção aqui na questão guest, ok? Então eu posso dar um save aqui. Olha, não aceitou aqui, né? Pede 8 caracteres. Vamos ver se ele aceita agora na sequência. Aceitou. Em TP-Link Cloud tem um recurso bastante interessante, onde a gente entra com as nossas credenciais, uma vez que a gente realizou o registro, e a gente pode acessar as configurações do equipamento através de outras redes, ou seja, a gente pode estar na internet, na casa de alguém, e através do app Tether, por exemplo, ter um acesso ao nosso dispositivo e acessar ele tranquilamente, ok? Então, para registrar, apenas clique nesse botão, entra com o endereço de e-mail, senha, confirma a senha e estará tudo pronto. Ok? Então é um recurso bastante interessante para quem deseja aí, ter um acesso remoto ao equipamento, pois uma vez que a gente esteja longe assim, e alguns usuários dentro da nossa casa precisam ter acesso e ocorre algum problema, ou adicionar algum dispositivo, criar uma regra, a gente pode então realizar essas configurações de forma remota. E aqui a One Mesh, no caso, ele está mostrando aqui, né, a diferença de uma rede Mesh e de uma rede Common Network. Então é interessante que, por exemplo, o pessoal tem utilizado muito nas casas, aí é bastante comum utilizar aí repetidores, né? A comunicação em mesh, né, que é em malha, o equipamento ele consegue gerenciar os usuários em diferentes cômodos de uma forma muito mais inteligente e estável, né? O problema do repetidor é a instabilidade da rede, né? Os equipamentos às vezes perdem sincronismo entre um e outro e a gente acaba aí perdendo sinal. Então, se a gente tiver a opção, a oportunidade de ter mais de um equipamento compatível com o Mesh, a gente pode então utilizar esse modo de configuração. E aqui ele tem até um modo aqui para a gente aprender mais, que ele manda direto para a página da TP-Link e mostra aí sobre a tecnologia bastante recente aí que é a Mesh, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá. Então, no modo Basic é isso, pessoal, tá? Então, voltando aqui, a gente não tem opções avançadas aqui. Aqui em Sharing Network, eu acabei voltando aqui, desculpem, eu estou na guia Wireless, tá? Onde a gente criou as duas redes aqui, 2.4 e 5 GHz. Aqui nós temos também, eu esqueci de mostrar, que está meio esmaecido aqui, essa cor azul deles não tem um destaque muito grande, que é o Sharing Network. Que é isso? Ele gera um QR Code e eu posso salvar essa imagem aqui, compartilhar ou imprimir ela, ok? Aí a pessoa chega com o smartphone e escaneia isso nas duas redes, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui no modo Basic de configuração do TP-Link Archer C6 e aí no próximo vídeo a gente trabalha um pouco aí sobre o modo Advanced e aí eu já vou ter voltado com as minhas configurações que eu já vim utilizando. Logicamente eu fiz um backup, né, dos parâmetros de configuração do meu equipamento e eu vou restaurar eles e a gente segue depois dando uma olhada aí no modo Advanced, que ele é bem mais completo, ok? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Falou!